Steph Curry é o maior arremessador de todos os tempos, e acreditamos que ele está entre os 10 melhores jogadores da NBA de todos os tempos. Esta é a história do caminho incomum de Steph para a NBA e como ele se transformou de um jogador magro e não ranqueado no colégio em um dos maiores de todos os tempos. Antes de continuarmos, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a crescer. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Infância. Steph Curry nasceu em Akron, Ohio, no mesmo hospital que LeBron James. Como seu pai, Dell, jogava pelo Cavaliers, Steph sempre quis ser um jogador da NBA, mas ninguém acreditava que ele poderia conseguir, nem mesmo Dell. Não é que Steph não pudesse jogar, porque ele era altamente habilidoso, mas o maior problema era o seu tamanho. Steph era o menor e mais magro garoto de todos os times, e toda a camisa que ele vestia parecia grande demais para ele. Quando Dell jogava em Toronto, a família Curry se mudou para o Canadá, e era comum ver Steph e seu irmão Seth em quadra, arremessando durante o intervalo dos jogos. Foi em Toronto que o jovem Steph floresceu como jogador, com manuseios de bola e arremessos que já lembravam seu estilo atual. Dribles avançados, como crossovers e movimentos por trás das costas, se tornaram sua segunda natureza. Ele era, possivelmente, o melhor jovem jogador do Canadá na época. Estar perto de jogadores da NBA e assistir a todos os treinos ajudou Steph a desenvolver uma grande sensibilidade para o jogo e aprender a treinar desde cedo. Steph aceitou que não seria alto nem atlético, então ele desenvolveu uma ética de trabalho insana, pois sabia que teria que se esforçar mais do que todos os outros para ter uma chance de entrar na liga. Steph jogava contra Vince Carter no 1 contra 1 após cada treino em casa e muitas vezes era o primeiro escolhido nas competições de arremesso dos Raptors. Com apenas 12 anos, já vencia jogadores da NBA nas competições de arremessos de 3 pontos. Curry jogou pelo Queensway Christian School e pelo Toronto 5-0, liderando o Queensway a uma temporada invicta e o Toronto a um título provincial. Mesmo então, Steph já era excepcional em mudar de direção, manipular ângulos e encontrar as menores brechas para lançar arremessos de longa distância. Steph tinha um conhecimento do jogo extremamente desenvolvido para um jogador tão jovem, que sempre sabia onde todos estavam em quadra. Os defensores sempre precisavam ficar de olho nele, pois ele nunca errava arremessos livres. Steph era quieto e humilde, mas se o outro time tentava intimidá-lo ou provocá-lo, ele se transformava em um assassino de cara de bebê, e geralmente terminava o jogo com 30 ou 40 pontos. No último ano, o time de Curry chegou à final estadual, onde seus adversários, Greensboro Day, usaram as mesmas táticas que alguns treinadores da NBA agora usam contra Steph. Era uma defesa em caixa, com um ala atlético de 1,98 grudado em Steph o jogo todo, ignorando todos os outros e usando seu tamanho para frustrá-lo. Funcionou. Mesmo que Steph tenha dado tudo de si, ele não era forte nem atlético o suficiente para vencer um oponente maior e mais rápido durante o jogo todo, terminando com apenas 8 pontos e uma derrota. Faculdade. Como calouro em Davidson, Curry teve uma média de 21,5 pontos por jogo. Ele liderou a Conferência Sul em pontuação e foi o segundo do país entre os calouros, atrás apenas de Kevin Durant, com 122 arremessos de 3 pontos. Curry também quebrou o recorde de 3 pontos feitos por um calouro na temporada da NCAA e levou os Wildcats ao March Madness, onde perderam na primeira rodada, apesar dos 30 pontos de Steph. No verão de 2007, Steph cresceu um pouco e alcançou sua altura atual de 1,91 metros. Na temporada seguinte, como segundo anista, teve uma média de 25,5 pontos por jogo. Steph liderou Davidson a uma temporada invicta na Conferência Sul e a uma nova vaga no March Madness. Ninguém esperava muito dos Wildcats, mas Steph surpreendeu ao marcar 40 pontos contra Gonzaga e garantir a primeira vitória de Davidson no torneio em 39 anos. Na segunda rodada, contra Georgetown, Curry marcou apenas 5 pontos no primeiro tempo e Davidson estava perdendo por 17. No entanto, no segundo tempo, Steph marcou 25 pontos e liderou a incrível virada por 74-70. Nas oitavas de final, contra Wisconsin, Steph continuou sua trajetória gloriosa, dominando com 33 pontos em uma vitória esmagadora. Ele se tornou uma sensação nacional e todas as atenções estavam voltadas para ele nas quartas de final contra Kansas. Chegada à NBA. Chegar na NBA foi apenas o começo da batalha de Curry. Mesmo com todo o hype que o cercava,
ele ainda teve que lutar para provar que merecia estar na liga. Os Warriors da época estavam longe de ser um time de elite. Eles tinham problemas tanto dentro quanto fora da quadra, e não eram conhecidos por uma gestão estável. Ainda assim, havia grandes expectativas para Curry, e ele precisava se adaptar rapidamente a um nível muito mais elevado de competição. Durante seu primeiro ano na NBA, Curry teve uma temporada de novato sólida, mas longe de espetacular. Ele ainda estava lutando com a falta de força física e muitos questionavam se ele conseguiria lidar com a intensidade do jogo profissional. Apesar das dúvidas, Curry terminou sua temporada de estreia com uma média de 17,5 pontos, 5,9 assistências e 4,5 rebotes por jogo. Ele também mostrou seu potencial como arremessador de 3 pontos, convertendo 43,7% de suas tentativas de longa distância. Ascensão ao estrelato. Apesar do sucesso crescente de Curry e dos Warriors, muitos ainda não acreditavam que ele poderia levar sua equipe ao topo. Durante as próximas 2 temporadas, os Warriors continuaram a melhorar, mas ainda eram considerados um time em ascensão, não uma verdadeira ameaça ao título. Isso mudou drasticamente em 2014, quando Steve Kerr assumiu o cargo de técnico dos Warriors. Kerr trouxe uma nova filosofia ofensiva para a equipe, baseada em movimentação de bola rápida, arremessos de 3 pontos e jogo coletivo. O estilo de jogo era perfeito para Curry, que prosperou sob o novo sistema. Ele teve sua melhor temporada até aquele momento em 2014 e 2015, com uma média de 23,8 pontos, 7,7 assistências e 2 roubos de bola por jogo. Os Warriors terminaram a temporada regular com 67 vitórias, a melhor marca da liga, e Curry foi eleito o MVP, jogador mais valioso, da NBA pela primeira vez. Nos playoffs de 2015, os Warriors finalmente cumpriram seu potencial. Liderados por Curry, eles dominaram a Conferência Oeste e chegaram às finais da NBA, onde enfrentaram o Cleveland Cavaliers de LeBron James. Mesmo com LeBron jogando em um nível incrível, os Warriors eram simplesmente bons demais. Curry teve uma média de 26 pontos e 6,3 assistências durante as finais, e os Warriors conquistaram seu primeiro título em 40 anos. O legado de Curry. Com o título de 2015, Curry havia se estabelecido como uma das superestrelas da NBA. Mas ele não parou por aí. Na temporada seguinte, ele levou seu jogo a outro nível, quebrando seu próprio recorde de arremessos de 3 pontos com incríveis 402 conversões. Curry se tornou o primeiro jogador da história da NBA a ser eleito MVP de forma unânime, e os Warriors terminaram a temporada regular com 73 vitórias, o maior número de vitórias em uma única temporada na história da NBA. Apesar de todo o sucesso da temporada regular, os Warriors não conseguiram repetir como campeões, perdendo para os Cavaliers em uma emocionante série de 7 jogos nas finais da NBA de 2016. A derrota foi um golpe duro para Curry e os Warriors, mas eles não ficaram parados por muito tempo. Na temporada seguinte, os Warriors trouxeram Kevin Durant, um dos melhores jogadores da liga, e formaram uma das equipes mais formidáveis da história da NBA. Com Curry, Durant, Klay Thompson e Draymond Green, os Warriors dominaram a liga e conquistaram títulos consecutivos em 2017 e 2018. Curry continuou a ser o motor da equipe, com seu arremesso mortal e sua visão de jogo única, solidificando seu lugar como um dos maiores jogadores da história. A história de Stephen Curry é uma de perseverança, dedicação e superação. Ele provou que, com trabalho árduo e confiança em suas habilidades, é possível superar as expectativas e se tornar uma lenda do esporte. De um jovem magro e subestimado a um dos maiores de todos os tempos, Curry mudou o jogo para sempre e deixou um legado que vai inspirar gerações futuras de jogadores de basquete. E assim, Steph Curry é, sem dúvida, o maior arremessador de todos os tempos e um dos 10 melhores jogadores da NBA de todos os tempos. Sua jornada, marcada por desafios e triunfos, o colocou entre os maiores nomes do esporte, e seu impacto no jogo será lembrado para sempre.